Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus está proferindo o seu ensino, conhecido como o Sermão do Monte, da Montanha. Capítulos 6 e 7 de Mateus, Jesus vem apresentando duas coisas: luz e trevas, os dois senhores, duas portas, duas entradas, duas árvores, dois fundamentos. Para Jesus, ou é uma coisa ou é outra. Não tem meio termo, nem uma terceira possibilidade. Aqui, em Mateus 7, 13 e 14, Jesus propõe um compromisso aos seus ouvintes. É um chamado a uma escolha radical. Jesus pede um posicionamento, uma tomada de decisão que envolvia o próprio Jesus. Porque ou é 100% Ele, Jesus, ou não é nada. É radical, mas é o que Jesus propõe, é o que o Evangelho propõe, e é também a verdade de Deus. Jesus diz algo que vai chamar a atenção do pessoal e também vai deixar o pessoal preocupado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A palavra para porta estreita aqui é porta pequena, pequena. A porta das casas, na época que Jesus disse isso, lá onde ele estava pregando, dizendo, ensinando, era a porta pequena. A porta da cidade era grande. A porta da cidade era grande, era um portão. Mas a palavra aqui, usada por Jesus, indica uma porta pequena. E tem outra palavra para indicar uma porta grande. Porta estreita. É uma porta estreita mesmo. É uma porta pequena. Porta estreita, pequena, por si só, já é desprezada.
Ninguém gosta muito de porta pequena, porta estreita. Ninguém gosta de entrar por porta pequena, estreita. Se é uma porta pequena, estreitinha, a tendência é nem olhar para ela, nem olhar para o lado dela. Quanto mais larga é a porta, mais confortável, mais chamativa e convidativa é. A porta estreita é muito pouco convidativa. As pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela ocasião não estavam interessadas em porta estreita, porta pequena, caminho apertado, caminho difícil. Mas Jesus não estava atrás de seguidores superficiais, sem convicção, sem compromisso com Ele. Essa fala de Jesus não é um apelo irresponsável. Jesus está dizendo aos seus ouvintes o seguinte, e Jesus é imperativo em dizer: entrai pela porta estreita. Que porta é esta? Como o texto mesmo diz, é a porta que leva à vida. A porta que leva à vida. Esta porta é o próprio Jesus. A porta é Jesus e o caminho também é Ele. Tudo é Ele. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. A porta, portanto, é Cristo, Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele, nele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E tem também aquele texto tão precioso de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que pode ser lido aí. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não creio em cruzes. Eu não creio em cruzes. Eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado, o mundo foi crucificado e nós fomos crucificados com Cristo. Temos então a crucificação de Cristo, a crucificação do mundo e a nossa crucificação pessoal com Ele, com Cristo, nele. Na cruz do Calvário há mais do que a crucificação de Cristo. Ali o pecador foi crucificado com Cristo. Ali o mundo também se juntou a essa crucificação.
Na cruz de Cristo, na cruz, Cristo me venceu para que Ele pudesse ser em mim o vitorioso. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada. A cruz de Cristo acabou comigo. Na cruz de Cristo eu fui reduzido a nada, a fim de Cristo ser o tudo de Deus em mim e também para mim. Na cruz de Cristo eu vejo a minha morte com Ele, nele, para o pecado. Cristo morreu pelos pecadores e morreu também com os pecadores. Cristo morreu por mim e morreu também comigo, para que eu pudesse morrer com Ele para o pecado e assim receber em mim a sua vida, vida de ressurreição. Na cruz de Cristo eu vejo o perdão incondicional de Deus para mim. Na cruz o diabo foi vencido e execrado. Dali, da cruz de Cristo, o novo e vivo caminho foi aberto. E foi aberto pela carne rasgada de Jesus. Lá, naquela cruz, na cruz de Cristo, eu tenho certeza da vitória e garantia de salvação eterna. A nossa morte e ressurreição com Cristo é a única via de passagem para a vida e o reino de Deus. Esta é a porta que leva à vida. Não tem outra. Ninguém pode viver no reino de Deus sem ter passado pela morte com Cristo nele na cruz. Ninguém. Cada pessoa tem que experimentar essa morte com Cristo para o pecado. Cada um tem que passar por essa porta apertada, estreita, que é a nossa morte com Cristo na cruz. Se quiser ser salvo, se quiser a vida, se quiser viver no reino de Deus. Então, irmãos, cruzar, e a palavra é boa, cruzar esta porta significa o fim do velho homem, o fim das obras da carne, o fim do eu perverso, o fim do meu próprio agir. Mas se cruzar esta porta, a porta da morte com Cristo, você vai sair em um caminho apertado, estreito também, um caminho difícil, onde você vai ter que caminhar nele. Agora, se não passar, se não cruzar, entrar nessa porta apertada, estreita, então não haverá nenhuma esperança. Cristo é tanto a porta como o caminho. Portanto, escolha Ele. A experiência cristã
é compreendida aqui neste texto, nas palavras de Jesus, como uma porta apertada que temos que cruzá-la, e um caminho estreito que temos que caminhar nele. A vida cristã verdadeira começa cruzando uma porta estreita, a porta que Jesus falou, que é a crucificação com Ele. Eu creio que aqui é uma referência, está apontando para a cruz, onde a pessoa morre para renascer no reino de Deus. Renascer ou nascer de novo consiste da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Quando a pessoa nasce naturalmente, ela nasce através do corpo da mulher. E nós nascemos de novo através do corpo de Cristo, porque Ele nos recebeu lá, morreu e nos levou a morrer com Ele, essa vida pecadora, velha, herdada de Adão. E ressuscitou, para que nós fôssemos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele está em nós Ele é a nossa vida, em nós Ele vive. Então, irmãos, na cruz de Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a vida dele em nós, a vida de Deus em nós. A vida de Deus entra em nós, nos invade, toma conta de nós, nos toma, somos tomados pela vida de Cristo. Aqui surge o conceito de regeneração, que é a saída da vida pecadora, da vida perversa, da vida ímpia, da vida perdida, na cruz, pela morte com o Senhor, e a entrada da vida de Deus no nosso espírito, na nossa alma, que se manifesta no nosso corpo. Então isso é regeneração, porque sai uma vida perdida, pecaminosa, condenada, e entra a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Quem cruzar essa porta vai sair no caminho estreito, onde o salvo vai andar passo a passo até chegar no ponto que Deus tem determinado para nós. É importante você saber disso, porque aqui não estamos fazendo promessas irresponsáveis, mirabolantes. Estamos aqui para dizer a verdade. Você cruzou a porta e você vai sair em um caminho apertado, um caminho onde você vai andar passo a passo até chegar no ponto que Deus determinou para você, para nós. Ou seja, a partir da nossa regeneração, começamos a trilhar uma trilha estreita, um caminho apertado. É preciso passar pelo gargalo da morte para sair pela ressurreição, um trilho estreito, difícil, um trilho de tribulações e
dificuldades. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu preciso avisar que tem tribulação. Tem tribulação. Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Este versículo tem algumas coisas aqui tremendas. Começa dizendo: fortalecendo a alma dos discípulos. Fortalecendo a alma. E o que estamos fazendo aqui é isso. A minha alma está sendo fortalecida, a alma dos irmãos. Você não quer ter uma alma fortalecida? Aqui diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Aqui está uma coisa que temos que fazer também, exortar também. E tem uma terceira coisa muito importante que temos que mostrar também. Mostrando que através de tribulações. Não é tribulações, é de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apelo do cristianismo, o apelo do evangelho, o apelo de Jesus, não é para uma festança de final de semana, mas para uma peleja neste mundo contaminado pelo pecado. É uma peleja. Vamos passar por desertos duros, rigorosos, mas aí nós vamos experimentar as provisões de Deus. Enfrentamos as mais vis tentações, mas aí vamos experimentar também o livramento do Senhor. A tentação nos motiva a corrermos para a suficiência de Cristo, sempre. O sofrimento, tribulações, o sofrimento que temos que passar neste mundo não nos separa de Cristo, não nos afasta de Cristo. Pelo contrário, irmãos, o sofrimento, a tribulação nos empurra para os braços de Deus, do Senhor, ainda mais. A tentação revela a minha fraqueza, mas também abre espaço para a manifestação do poder de Deus na minha fraqueza. A nossa fraqueza é o canal por onde se manifesta o poder de Cristo que vive em nós. Tem também o temido vale da sombra da morte. E nós não podemos pegar atalhos, não podemos desviar. Temos que atravessar o vale da sombra da morte. É temido. Temos que entrar no vale. Cada um tem que entrar. Cada um. Vale
representa para nós a estrada íntima, individual, em que cada um de nós terá que entrar sozinho. É aqui, irmãos, é aqui que nós precisamos de um verdadeiro companheiro. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale, eu ande pelo vale. A gente anda nesse vale, estamos andando nele. Vale da sombra da morte, temido, tenebroso. Aqui diz: não temerei mal nenhum. Não é algum mal, não, é mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu gosto aqui da maneira como o salmista se dirige ao Senhor. É bem íntima, né? Tu, não é vós, não é vós, é tu. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas tu estás comigo. Se ele não está com a gente, se o Senhor não entrar no vale comigo, eu também não entro, não quero não. Agora, se o Senhor entra comigo, vamos. Quem é este que está comigo, está com a gente? Quem é? Veja o versículo 1, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tem uma tradução que traduz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Para mim está boa as duas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor. Não vamos pensar, irmãos, essa suficiência, essa provisão fantástica, nada me faltará, nada me faltará. Não fique pensando em coisas, não. Não pense em coisas. Não pense em termos de coisas, mas do próprio Senhor, do que Ele é para nós e em nós. O Senhor é o tudo de que eu preciso. E esse Senhor, que é o tudo de que eu preciso, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo. Há um hino antigo que eu gosto muito desse hino. É mais ou menos assim, só algumas palavras. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim. Eu sei. Haverá paz no vale para mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale para mim. O vale que inspirou o autor desse hino tão bonito era um vale muito bonito, um vale atraente.
Mas o nosso vale é o vale da sombra da morte. Não é atraente. É o vale da sombra da morte. Mas haverá paz para mim. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Mas hoje, irmãos, a experiência é ainda melhor. Porque o Senhor hoje está em mim. Paulo falou: Cristo em vocês. Então a experiência hoje é ainda melhor. Então o nosso vale é o vale da sombra da morte. Mas a presença é do Senhor da vida, do autor da vida, daquele que disse: eu sou a vida. Então, não tenha medo de entrar nesse vale, o vale da sombra da morte, porque o vale é da sombra da morte, mas a presença é do Senhor, Senhor da vida, do autor da vida, daquele que é a vida, do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, nenhuma pessoa pode queixar de nada se tem a consciência da pessoa de Cristo como o tudo de que ela precisa ou necessita, revelada, a pessoa de Cristo revelada em seu interior. Se você tem a pessoa de Cristo revelada no seu interior, e você tem consciência disso, convicção disso, você não pode se queixar de nada. Se queixar de quê? E mais, se temos a pessoa de Cristo revelada no nosso interior, a pessoa que tem descobrirá as coisas de valor inestimáveis. Descobrirá uma comunhão mais profunda com o Senhor e também uma confiança irrestrita no Senhor. O Senhor agora está em mim. A trilha que procede da cruz é apertada e espinhenta. Não vamos aqui enganar ninguém. Os espinhos permitidos pelo Senhor servem para nos guardar da exaltação própria. Quanta gente besta, metida, exaltada, achando que é alguma coisa. Às vezes esses espinhos vão rasgar a nossa carne, mas a graça do Senhor nos basta. A minha graça te basta. Foi o que ele falou para nós. Jesus não prometeu, veja bem o que eu vou dizer aqui, Jesus não prometeu solucionar todas as nossas dificuldades, nem responder todos os nossos questionamentos. Não. Mas prometeu estar presente em toda extensão da nossa existência neste mundo. Não é suficiente? Deveria ser suficiente para nós. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A parte final do versículo, Jesus dizendo: e eis que estou convosco todos os dias
Ele diz estou. Ele não falou estarei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele conosco em nós. Em nós. Ele conosco em nós. Está comigo em mim. Esse em nós, esse em mim, é o que faz toda a diferença. Agora e também na eternidade. Agora e depois. Então, irmãos, apesar do caminho estreito, dificultoso, o caminho do cristão é cheio de louvores, alegria. Há muitas tribulações, mas há também muito louvor, muita gratidão, muita alegria. Em meio a essas tribulações todas, nunca louvaremos a Deus, o Senhor Jesus Cristo, o suficiente, por mais que o estejamos louvando. O nosso louvor será sempre uma gota diante do oceano da misericórdia e da graça de Deus. Sempre uma gota. O louvor é uma característica daqueles que conhecem pessoalmente os efeitos eternos da cruz. E a alegria boa é aquela que se alegra, que louva a Deus em meios a todas as tribulações pelas quais passamos neste mundo. E tem mais uma coisa, você precisa saber, eu também, não é louvor por esforço. Não é se esforçar não, se você quer se esforçar para louvar a Deus, não é louvor por esforço não. Não é louvor contrariado não. Eu venho, mas eu venho contrariado. Eu vou louvar, mas contrariado. Não é louvor contrariado não, com cara amarrada não. Também não é louvor para fazer média, porque tem gente que se reúne para louvar a Deus, fazer média para o povo, como que se isso valesse alguma coisa. Mas com alegria para exaltar unicamente o Senhor. Por maiores que sejam os sofrimentos neste mundo, não podemos sonegar os louvores de gratidão a Deus, o Deus de toda graça. Não podemos sonegar. O Deus de toda graça tira de nós pela cruz, quando eu digo pela cruz, é pela morte com Cristo na cruz, os direitos, as reivindicações e as vantagens que queremos levar. Deus tira isso. Deus tira. Ele tem que tirar, porque senão ninguém aguenta a gente. João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiramente, vemos aí que Jesus considera o sofrimento dos seus discípulos neste mundo. Jesus considera a sua tribulação, o seu sofrimento, ele considera, ele está sabendo disso. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos,
Nada tem deixado o povo de Deus mais surpreso e espantado do que sofrimento. Mesmo a nova criatura. O sofrimento espanta. Não existe uma casa nesta cidade que não tenha uma tribulação. E a casa dos crentes em Jesus é ainda pior. É ainda pior. Essas questões podem surgir de perdas, de luto, de desentendimento, irmão com irmão, de privações, perseguições, tribulações, entre outras formas que causam sofrimento e muito sofrimento. E tudo isto pode ser sintetizado nessa palavra sofrimento. Aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos, mas em mim, Jesus dizendo, mas em mim vocês vão ter paz. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter luta? Vai. Dificuldade? Vai. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: em mim vocês vão ter paz. Isso deveria ser suficiente para nós. Se Jesus está dizendo, em mim você vai ter paz, isso deveria ser suficiente para mim. Em mim vocês vão ter paz. Preste bem atenção que ele diz paz em mim e não comigo. Paz em mim e não comigo. Como ter paz em mim? Nele. Para ter paz em Cristo, paz nele, nós tivemos de ser colocados nele. E foi o que aconteceu. Jesus nos atraiu, nos colocou nele. Nós fomos levados para dentro dele, em Cristo. Para quê? Para morrermos com ele nele. E depois fomos ressuscitados juntamente com ele. Agora Cristo está em nós. Ele vive em nós. Ele é a nossa vida e também a nossa paz. No mundo passais por tribulações, mas eu venci o mundo. Note que ele disse, eu venci o mundo. Ele não diz que os discípulos venceram o mundo. Ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu. E agora ele vive em nós a sua vitória. Foi Jesus quem venceu. E agora ele vive em mim a sua vitória. A sua vitória agora é expressada em mim e através de mim. E ele diz mais uma coisa. Jesus fala de paz, sofrimento e ânimo. Bom ânimo. Não foi o que ele falou? Lê novamente o texto, que é 16, versículo 31, João 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus diz aí, olha, bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo é a alma motivada por Cristo em mim. Motivada pela vitória de Cristo, eu venci o mundo. Nós precisamos disso. Uma alma
que tem bom ânimo, motivada pela pessoa de Cristo em nós, pela vida de Cristo em nós. E é só o que nos motiva. Tribulação, sofrimento é algo difícil de entender. É difícil, irmãos, de entender. E de aceitar também, na prática. Na teoria, se aceita fácil, mas na prática é mais difícil. E temos a tendência de buscar o paraíso, o Éden perdido neste mundo. Mas não tem jeito, não. Não tem jeito. Teremos depois o paraíso nesta terra, mas depois. Por enquanto não. Por enquanto o Éden está sendo cultivado, Valdir, no seu coração. No seu coração. No meu coração. No seu coração. O Éden, o jardim de Deus, está sendo cultivado no momento na sua alma, no seu coração. Você sabe onde é que a gente vive a vida? Aqui no coração. É no coração que se vive a vida. Por isso que não se deve guardar aí mágoa, ressentimento, nada que vai azedar.